Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouros e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vi, e os meus olhos ouviram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado este teu servo, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr povo de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levaram ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaúços para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que ele deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ele e os seus servos, até aqui. Amém. Queridos, o Senhor nos traz aqui essa palavra, essa passagem dessa rainha de terras longínquas. O Senhor Jesus confirma que a rainha do sul, que veio ver a sabedoria de Salomão, quando a gente lê no Evangelho, e ainda o Senhor fala que nele havia uma sabedoria maior do que a de Salomão. Porque este rei aqui foi abençoado por Deus no princípio do seu reinado, onde ele foi visitado pelo Senhor. E na visitação, o Senhor lhe falou que ele podia pedir o que queria. Ele não pediu riqueza, porque já tinha, era de um reinado próspero de Davi. Ele não pediu outras coisas que não fossem a sabedoria, e o Senhor lhe concedeu sabedoria. E através da sabedoria concedida por Deus, ele soube administrar, e prosperou o seu reinado em muita fartura e muita riqueza, de tal maneira que transcorreu a terras longínquas a fama, as condições desse rei. Ele fez um templo, ele fez um lugar, ele fez ofertas a esse templo. Então tudo isso, essa fama, ela se chegou. Então essa rainha, ela veio pela fama. Mas aqui diz a palavra de Deus que, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor. Então essa rainha veio ver a fama de Salomão, não apenas a pessoa de Salomão ou o que Salomão tinha. Ele veio ver acerca do que o Senhor estava fazendo no seu reinado. Foi isso que ela veio fazer. E ela veio com uma comitiva, veio com presentes, ela veio com uma carruagem, e trouxe muitas especiarias. E quando ela chegou diante de Salomão, ela pediu para que ele declarasse tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão não negou de declarar. Disse para ela tudo o que havia, como era, o seu reinado, a sua prosperidade, o que ela tinha, o que ele tinha. Ele declarou tudo. E quando
ele terminou de declarar tudo, diz aqui a palavra que ele não escondeu nada, e ela começou a observar. Então ela observava o assentar dos servos, o levantar, o procedimento, o andar. Ela observou até como que o rei fazia a subida para a rampa para chegar e se apresentar na casa de Deus. E quando ela observou todo o comportamento de todas as pessoas, diz aqui a palavra de Deus que não houve mais espírito nela. Então, amados irmãos, diante aqui da palavra que nós estamos lendo, tem 3 espíritos que podem ter domínio sobre a nossa pessoa. O nosso próprio espírito, o nosso eu, a nossa vanglória, o nosso pessoal, o nosso ser, o nosso individual. Esse é o espírito humano que toma os nossos corações. E às vezes esse espírito humano nos engana, porque ele não é revestido daquilo que é dos céus. Também há uma outra natureza de espírito que às vezes domina as pessoas, espírito maligno, espírito contrário. O adversário toma mentes e corações e conduz a vida da pessoa. Aqui não relata, mas diz que o espírito saiu dela. Pode ser um espírito contrário ou pode ser o próprio espírito dela, no sentido daquilo que ela estava sabendo do rei, do que ela achava e do juízo que ela fazia. Aquilo saiu dela porque ela viu uma grandeza de valores que lá de onde ela veio, ela não contemplava. Bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos, porque essa obra é maravilhosa e ela é conduzida pelo Espírito, que é o Espírito de Deus. É esse Espírito que nos domina, é esse Espírito que conduz a nossa vida. Então, quando sai de nós o nosso próprio Espírito e a gente deixa o Espírito de Deus tomar conta da nossa vida, as coisas vão bem, os valores de Deus em nós são alicerçados de tal maneira que aquilo que fazemos, uma simplicidade, de humildade, de coração, as notícias vão longe, alguém fica sabendo, lá está a bênção de Deus, lá está acontecendo isso, lá o Senhor está manifestando, lá eu estou sabendo que teve um culto abençoado, lá eu estou sabendo que o Senhor manifestou, glória ao nome do Senhor. Então alguém vem para ver, como aqui nessa noite a gente saiu da nossa casa, com qual espírito que nós viemos aqui. Às vezes viemos com o nosso próprio espírito, ou viemos até dominado por um espírito contrário, não importa, seja qualquer o espírito que trouxe aqui, ele vai sair e vai entrar na tua alma, no teu coração, o espírito da parte de Deus, aquele que vai te guiar em toda luz, em toda verdade. Santo é o nome do Senhor. E aqueles que estavam ali diante de Salomão, do seu reinado, eles tinham um comportamento, uma maneira, uma educação, uma conduta, e ela observou, porque de onde ela vinha, ela não observava isso, não tinha essas coisas. E quantos, amados irmãos, entra aqui uma igreja, não tem alguns adornos, não tem nada, é tudo muito simples, muito humilde, um culto tradicional, cantamos um hino, outro hino, uma oração, glória ao nome do Senhor, algum conselho, a palavra, para alguém aqui que faz parte desse subir, desse descer, desse se apresentar, parece que é uma normalidade, mas alguém que nos visita causa uma admiração. Que comunhão essa igreja, que silêncio, que respeito, que presença, que virtude, é a presença de Deus que está aqui neste lugar, que também vai tomar o teu coração, a visita que aqui está, porque Deus é Deus, Ele está em todos os lugares, e está aqui neste lugar, nessa noite, por essa palavra, Ele quer visitar a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Nenhum de nós vai sair daqui sem a visitação, sem a presença, sem o fervor dessa palavra, sem o Senhor se manifestar dentro de si com a sua grandeza e com a sua excelência, porque a rainha trouxe os presentes, ela trouxe a sua comitiva, deixou lá diante do reinado de Salomão. Glória ao nome do Senhor. O que a gente trouxe aqui nessa noite? Nós não trouxemos a nossa riqueza, nós não trouxemos nada pessoal, nós trouxemos o nosso coração, o nosso desejo,
desejo, a nossa vontade, o nosso glória, o nosso aleluia, o nosso canto, a nossa adoração, a nossa veneração, é tudo que a gente traz aqui diante do altar do Senhor, e a gente vem aqui e fala assim: Senhor, não me negue, fala para mim, Senhor, me ajuda aqui, como o rei Salomão foi falando para ela, tudo aquilo que tinha no reinado, o Senhor por essa palavra, Ele está aqui falando por essa palavra, tudo que tem aqui neste lugar, tem o Espírito Santo, tem promessa, tem vida eterna, tem um caminho a ser seguido, tem uma condução de fé, tem o Senhor nos guiando, é o que a gente tem aqui, glória ao nome do Senhor, e não precisa de mais nada, é tudo isso que a gente precisa para chegar aos céus, glória ao nome do Senhor, às vezes em letra, em condição de uma pesquisa, de um aprofundamento da palavra, no ponto teológico, até a gente não é muito bom nisso não, mas não nos importa isso, o que nos importa é que o Espírito Santo está nos iluminando, a revelação chega, a voz de Deus chega na boca do pregador, a igreja que o ato de fé tem, e pela fé nós alcançamos as maravilhas, santo é o nome do Senhor, igreja. Então hoje aqui nessa noite o Senhor está mandando isso aqui para nós. Aquele espírito daquela rainha saiu e ela ficou maravilhada, e quando ela ficou maravilhada, ela disse assim: não é nem de perto o que me falavam, é muito mais, glória ao Senhor, porque uma coisa é a fama, a outra coisa é constatar da realidade, uma coisa é ouvir falar, a outra coisa é experimentar, uma coisa é ouvir dizer, a outra coisa é participar, glória ao nome do Senhor. Então o Senhor está te chamando, não é para ouvir falar, não é para de longe ter conhecimento, é para participar. O Senhor está te chamando, é para estar aqui. O Senhor está te chamando, é para viver a graça, viver Jesus na tua vida, viver o Evangelho, viver o amor, viver a novidade da vida, viver o Senhor trabalhando na tua vida todos os dias, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, é o Senhor operando na tua casa, é o Senhor te ajudando. E o que a rainha falou, ela disse o que ela pensava no seu coração, quando ela percebeu, e ela profetizou as coisas, e ela disse assim: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado este teu servo que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria, bendito seja o Senhor teu Deus que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso estabeleceu teu rei para fazer justiça e juízo. Então a rainha fala assim: vocês são bem-aventurados, eu vim de lá de longe, eu não sabia que tinha essa bem-aventurança. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, e nós somos realmente de todo o nosso coração, e não é da boca para fora, é do nosso coração. Nós somos felizes em servir ao Senhor, nós somos felizes em reunir aqui nessa igreja e dar glória diante da presença do Senhor. Nós temos alegria, nós temos prazer de ajuntar aqui e louvar. Aqui ninguém está por obrigação, ninguém está aqui por um dever, eu tenho que ir lá, porque senão eu posso ser punido, eu posso ser esquecido. Ninguém vem aqui por essa condição, espontaneamente, voluntariamente. Cada um saiu da sua casa e ouviu lá de longe um chamado. De quem foi o chamado? O Espírito Santo levou a fama dentro do teu coração. Vai lá que eu vou falar contigo. Está percebendo o falar do Senhor? Está entendendo o falar? Está entrando na tua alma, no teu coração, a voz de Deus? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Foi isso que ela disse: bem-aventurados teus homens. Glória a Deus. Precisa alguém de fora falar para ele que eles eram bem-aventurados. E às vezes alguém que está aqui dentro não percebe o valor que tem e não dá a devida importância, mas você tem valor, é observado. Glória ao nome do Senhor. A tua entrada, a tua saída, a tua postura, o teu comportamento, a tua fala, o teu modo de ser, lá no trabalho, lá na escola, lá na família. Alguém tem admiração. Eu queria ser como aquele homem é, eu queria ser como aquela mulher é. Nunca vi ela falar uma palavra errada, nunca vi ele se exaltar com ninguém.
tem? Que educação tem aquele homem? Onde ele aprendeu? Talvez não foi do berço do pai e da mãe, mas veio de uma sabedoria que vem dos céus. A sabedoria que Deus deu para Salomão, dá para um povo humilde e simples. Às vezes a nossa natureza não é tão boa assim. Às vezes a nossa criação não foi tão boa assim. Às vezes nosso princípio não foi tão bom assim. Mas quando Cristo entra no coração, molda o coração, transforma a pessoa fica nobre, fica maravilhosa. Não é nobre de riqueza material, é nobre de conteúdo espiritual. Que o Senhor mande essa palavra aqui nessa noite, enriqueça esta casa de oração, a cada um que aqui está. Receba do alto dos céus, em nome de Jesus Cristo, sabedoria do teu viver, sabedoria no teu procedimento, sabedoria na tua conduta, sabedoria no teu testemunho, sabedoria na tua palavra. Glória ao nome do Senhor. E alguém vai olhar, que homem sábio, que mulher sábia, e vai olhar e vai ver de onde vem. Eu tenho uma fama, ouvir falar que eles vão na igreja, que ela é crente. Eu vou lá procurar esse mesmo caminho. Santo é o nome do Senhor. Aqueles homens deram para a rainha de Sabá um exemplo. Esta igreja nesta noite é um exemplo de Cristo em vosso coração. A cada dia você é uma luz acesa no mundo das trevas. Você é sal que salga a terra. Você é a luz que ilumina o mundo. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor faz essa luz brilhar mais forte ainda, para ser um testemunho vivo da graça. Santo é o nome do Senhor. Enquanto o mundo se corrompe, o pecado, a prostituição, as avarezas, as coisas aí, os invalores que tem na vida, a sociedade que vai de mal a pior a cada dia, aqui cresce um povo, uma simplicidade, uma humildade que não se afasta do verdadeiro amor, o amor de Cristo. Não se afasta de um verdadeiro princípio, o princípio da fé. Não se afasta dos valores e dos mandamentos e da ordenança. E alguém lá fora vai falar que é uma tradição, é um costume. Não tem problema, para nós não. É um valor que nós não dispensamos. E não tem nada dessa terra, não tem a mídia, não tem a internet, não tem o mundo moderno que vai nos convencer que existe um lugar melhor do que esse, porque aqui nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado. Sinta essa felicidade, irmã. Sinta essa felicidade, irmão. Sinta aí, testemunhado, visita essa felicidade de estar com Cristo nas boas obras. E aí, então deu para ele 20 talentos de ouro, especiarias preciosas e tantas coisas. E ela não deu coisa também assim que não servia. Ela deu essa madeira, chama almugue, que dessa madeira fez os balaúços do templo e fez instrumentos, e nunca se viu uma madeira de tão valor. Então, olha o contraste das coisas, irmãos. Como que a gente precisa observar a palavra de Deus do ponto de vista espiritual. O que ela trouxe nunca se viu no reinado de Salomão, mas o que ela trouxe era material. Era uma madeira valiosa, mas com o tempo, e lá na destruição do templo de Jerusalém, quando no ano 70 depois de Cristo, Roma incendiou Jerusalém e queimou, essa madeira também queimou. Ela serviu para aquele tempo, mas não durou o tempo que deveria durar, porque era coisa material, só dura do tempo do que é material. Mas o que ela levou foi diferente. Ela levou testemunho, ela levou exemplo, ela levou valores, ela levou sabedoria daquele reinado. O que ela levou, o fogo não consome, não acaba, não queima. O que ela levou perdura até o dia de hoje. Olha a Sagrada Escritura, há quantos milhares de anos foi escrito, e o que foi escrito há milhares de anos vem aqui hoje, nesse singelo culto
de uma pouquinha irmandade que se reúne aqui nessa cidade de Betim essa noite, os valores não se acabaram. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor quer te colocar num lugar maravilhoso de riquezas que a traça não rói, o ladrão não rouba, porque essa riqueza que aqui nós temos não interessa para o ladrão, porque aqui não tem ouro material, não tem prata material, não tem nada aqui material, não tem nada de interesse para o ladrão roubar materialmente falando, mas aqui tem uma riqueza que é comparada com o que de ouro, mas não o ouro da terra, um ouro celestial. Glória ao nome do Senhor, purificado pela palavra de Deus. É isso que o Senhor coloca no teu coração, irmão, no teu coração, algo que dura a eternidade, e é isso a riqueza que nós vamos carregando todos os dias da nossa vida. E a gente vai no culto, hoje uma porção, no outro culto é outra porção, hoje é um valorzinho que o Senhor me dá de entendimento, amanhã é outro que o Senhor me dá de entendimento, eu vou crescendo em sabedoria. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Já observou? Às vezes é um crente novo, ele chega assim, ainda é uma pedra bruta, tem muito defeito, e quem olha assim às vezes nem dá muito valor, e às vezes tem muita fraqueza, muito erro, mas ali o artífice maravilhoso, ele vai lapidando aquela pedra, é dia a dia, é momento a momento, ele vai fazendo as quininhas nela, e vai dando um brilho nela. Quando chega lá na frente, alguém olha, quando eu vi essa pedra do jeito que chegou, uma pedra bruta, eu olhei e achei que não tinha valor, mas eu fui assistindo e vendo o Senhor trabalhar nessa pedra, e quando olha, é uma joia preciosa, de um valor inestimável. Glória ao nome do Senhor. O Senhor dá hoje aqui por essa palavra, todos nós, ao valor de Cristo, do sangue do madeiro de cruz que pagou as nossas almas e comprou. Ele é possuidor da tua alma, irmão. Irmã, o Senhor Jesus é possuidor da tua alma, tem um valor inestimável. Ele está te lapidando hoje mais uma vez, é mais uma quininha que o Senhor quebra, é mais um brilhozinho que o Senhor vai te dando. Já viu o crente novo, quando chega lá na frente, já mais idoso, mais envelhecido, mais maduro, alguém olha, que crente valoroso, que serva. Glória ao nome do Senhor. Te prepara, igreja, cada um de nós vamos nos preparar para essa palavra mais uma noite, porque para alguém aqui ainda está no começo de pedra bruta, tem alguém que já está no meio de ser pedra bruta, já está começando a aparecer um brilho, tem alguém que já está no pontozinho de pôr no anel. Glória ao nome do Senhor, já uma pedrinha tão maravilhosa, já está no pontozinho de pôr no anel. Aleluia, uma mudança, uma transformação, porque isso é conversão. A gente tem que se converter, é a todo dia, a conversão não é instantânea. O apóstolo Paulo, lá no caminho de Damasco, quando ele encontrou com a luz e o Senhor falou com ele, demorou 3 anos para ele conversar com Pedro, demorou 14 anos para ele falar assim: eu conheço um homem que no espírito não sei, na carne no céu, foi lá ao 3º céu. 14 anos depois que ele foi revelar as coisas, quer dizer, houve um processo de conversão. Hoje o Senhor, glória ao nome do Senhor, você veio aqui como que rainha de Samar, trouxe alguma coisa sua, mas o Senhor deixa aquilo que é teu e te dá um valor, e te dá um brilho, e te transforma nessa noite, e você vai sair daqui crente por essa palavra, sabe? O bem-aventurado que a rainha falou para os servos de Salomão vai encaixar no teu coração a partir dessa noite. Bem-aventurado, bem-aventurada por estar diante da presença de Deus nessa santíssima palavra. Irmãos, o reinado de Salomão era próspero dentro do seu tempo, mas o reinado que vivemos, que é o de Cristo, ele é a plenitude da graça, é um reinado próspero e não é temporário, é eterno. E é para este reinado que nós estamos trabalhando como servo,
aqueles servos que a rainha via, olhava o comportamento, o jeito deles, e ela chamou bem-aventurado. É desse jeito que a gente trabalha aqui nessa obra. Cada um de nós é guardião da preciosa semente. Cada um é guardião da preciosa. Guarda essa semente, viu, irmão? Não deixa, guarda bem guardadinho. Você é guardião dessa preciosa semente, porque você pertence ao reinado que não tem fim. É a palavra. Deus seja louvado.